Caro senador Paulo Paim, que preside essa sessão, caros colegas senadores e senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, sociedade que nos acompanha nesta quarta-feira de cinzas, em que o Brasil vagarosamente começa a esquecer a folia de carnaval e entrar no debate da nossa realidade, como que vimos aqui problemas abordados nos pronunciamentos da senadora Vanessa, desculpa numa parte, mas antes a senadora Gleisi Hoffmann, sobre os problemas no seu estado, o senador Regufe, o senador Cássio, e agora ocupo a tribuna, saindo um pouco, mas mantendo o foco nas questões centrais vividas pelo nosso país, trazendo à tribuna o movimento que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil faz a cada quarta-feira de cinzas, no início da Quaresma, a campanha da fraternidade, que este ano, eu diria, serve como luva e, sobretudo, para reflexão, não só aos católicos, mas a todos cristãos de qualquer credo e a todas as pessoas de boa vontade. A vida em sociedade é o eixo do tema Fraternidade, Igreja e Sociedade. Lançada na manhã desta quarta-feira, na sede da CNBB aqui em Brasília, senador Paulo Paim, com o lema Eu vim para servir, a mobilização, que começa hoje, quarta-feira de cinzas, após o período de carnaval, ocorre até domingo de Páscoa, que será no dia 5 de abril, reforçando a necessidade cada vez mais urgente de ações proativas em benefício das comunidades, seja na atuação política ou na simples convivência rotineira em família, com a vizinhança, com o bairro ou com a sua comunidade. A atuação social é indispensável para que as nossas instituições, sobretudo a primeira delas, que é a família, Depois, as instituições públicas, a nossa escola, o nosso trabalho, onde nós convivemos, estejam todos a serviço de todos. Aliás, o presidente regional da CNBB, o bispo de Novo Hamburgo, Dom Zeno Astenfeutel, declarou: a sociedade brasileira, infelizmente, está carente de justiça e de verdade. Basta olharmos a situação atual da política e da economia do país para constatarmos que, lamentavelmente, os problemas do brasileiro ainda são muitos e os desafios bastante numerosos e muito grandes. Para renovar a esperança, apesar de tantos episódios de corrupção e roubalheira e da má gestão dos recursos públicos na declaração deste prelado, é preciso, por isso, maior envolvimento social e protagonismo nas ações públicas, privadas e também políticas. Esse é o tom da campanha da fraternidade deste ano, muito ligada aos problemas reais da sociedade brasileira. É uma oportunidade, portanto, de avaliar o Brasil que temos e repensar o país que queremos para cada um de nós, para nossas famílias, para nossos filhos, para nossos netos, para nossos amigos, para nossos colegas. Pergunto por isso: como ter mais justiça, caros senadores e senadoras,
quando milhões de brasileiros que trabalham aproximadamente 4 meses por ano só para pagar impostos e não têm sequer o retorno do dinheiro que gasta para o serviço público em saúde, em segurança, em educação, em transportes. Ainda estão sobrecarregados esses contribuintes com os elevados custos agora dos combustíveis, da água e da energia elétrica. Como ter uma sociedade mais justa sabendo que uma empresa tão importante, com 800 mil empregados, como é o caso da Petrobras, emprega mais de 86 mil empregados, 86 mil empregados de empregos diretos, está afundada numa gravíssima denúncia de corrupção, com graves danos não só ao setor de energia, no caso petroquímico, mas também agora afetando o reajuste dos preços dos próprios combustíveis. Como é possível ter tranquilidade quando muitos trabalhadores, ex-funcionários e funcionários da estatal se perguntam se eles terão segurança que o fundo de pensão Petros esteja bem administrado, não tenha interferência política, como tantos já aconteceram, ou os acionistas minoritários, também trabalhadores, que usaram as suas poupanças do fundo de garantia para aplicar nas ações da Petrobras e agora viram esses valores diminuírem ao ponto de ficarem numa perda quase total daquele investimento, daquela poupança. Poupança feita ao longo da vida desses trabalhadores. Como é possível ter tranquilidade quando muitos trabalhadores e ex-funcionários do setor aéreo brasileiro que contribuíram para o fundo Aeros, que entrou em falência, demoraram mais de 8 anos para receber seus benefícios previdenciários? E isso só aconteceu pela ação da Justiça, senador Paulo Paim. Vossa Excelência, aqui está o senador Álvaro Dias, lá na Câmara, o deputado Rubem Bueno, juntos estivemos acompanhando, trabalhando no Supremo Tribunal Federal, cobrando da ministra Carmen Lúcia, que, aliás, foi autora, e Vossa Excelência estava lá, senador Paim, acompanhando, nós acompanhamos aquele voto primoroso, senador Paim, uma das peças jurídicas mais bem fundamentadas para assegurar o direito dos servidores em relação à aposentadoria decorrente da contribuição do Aeros. Só agora receberam o dinheiro, uma parcela, uma parte dele, pela ação da Justiça. Pergunto também como ter justiça e verdade quando a correção da tabela do imposto de renda foi tão tocada aqui agora há pouco pelos senadores que me antecederam em valores abaixo da inflação. Será que os brasileiros ou os contribuintes merecem pagar mais impostos sem ter também um retorno do que fazem a receita da União? Não só pessoas físicas, mas também aqueles trabalhadores que estão vinculados ao seu emprego e que, da mesma forma, contribuem. Vale lembrar que o imposto de renda, cuja defasagem na correção da tabela alcança 65%, conforme dados do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, o Sindifisco, está até o momento sem reajustes compatíveis com a realidade dos preços no Brasil, como foi aqui abordado pelo senador Regufe. Em janeiro, a presidente Dilma vetou a MP 656, que previa uma correção de 6,5% nas faixas do imposto. O IPCA de 2014, Índice Oficial de Inflação, é bom que se diga, terminou o ano com elevação de 6,41%. Sou autora do PLS 2 de 2014, que corrige a tabela do imposto de renda pelo INPC, que é o índice que corrige o salário mínimo anualmente. Isso sem falar nas dificuldades de repasse de recursos para os estados e municípios,
e nos problemas educacionais que o Brasil precisa enfrentar. E a educação, senador Paim, a educação é, digamos, o valor fundamental que nos norteia, que nos indica o caminho do respeito, da civilidade, da boa convivência, de todos os procedimentos, das virtudes e dos princípios de valorização da vida. A educação. 9 em cada 10 municípios brasileiros, infelizmente, não atingiram o percentual mínimo de alunos com desempenho adequado em matemática no 9º ano do ensino fundamental, segundo os parâmetros ou os índices do movimento Todos pela Educação para 2013. De acordo com esse movimento, só 10,8% dos municípios atingiram a meta intermediária calculada para que, em 2022, bicentenário da independência do Brasil, pelo menos 70% dos alunos tenham aprendizado adequado. Em português, esse percentual também foi baixo, foi de apenas 29,6% dos municípios. Desde 2011, menos municípios estão conseguindo cumprir as metas intermediárias em matemática e português. Em 2009, 83,7% dos municípios conseguiram cumprir a meta para o ano em português do fim do ensino fundamental e 42% das cidades atingiram a meta para a matemática. Não houve, infelizmente, melhorias nessa área. É preciso, portanto, pensar em políticas públicas específicas para os anos finais do ensino fundamental, a formação de professores e a definição de uma base nacional comum seriam questões-chave nesse caso. A definição de uma base ou de um currículo nacional comum, e espero que o ministro Cid Gomes, que está focado nessa questão, até porque é o ministério que está no segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, com a responsabilidade de implementar a prioridade que ela definiu da tal pátria educadora. A expressão soa bonita, mas ela não pode apenas soar bonito, ela precisa ser materializada. A pátria educadora precisa sair do papel e se tornar realidade. Caso contrário, nós vamos continuar nos discursos lutando por mais educação, por mais igualdade, por mais inclusão, e isso na prática não acontece. É por todas essas questões que a campanha da fraternidade deste ano tem esse olhar atento à sociedade e se torna cada vez mais relevante, pois nos leva a refletir sobre o papel fundamental que cada um de nós, agentes públicos ou não, teremos que desempenhar neste ano desafiador. Queria também mencionar, senador Paulo Paim, porque hoje conversei com muitos dos nossos prefeitos e eles estão assim muito preocupados porque o Estado que está vivendo dificuldades financeiras agudas não está repassando, por questão orçamentária, os recursos aos municípios. O senhor deve conversar com muitos prefeitos, a queixa é a mesma. A União, como não foi aprovado ainda o orçamento do ano passado, não está executando o orçamento. E aí também nos programas do FNDE, que é para a educação, que eu estou acabando de repetir, prefeitos que comprometeram com projetos no FNDE, como o PAR, que é um programa de acompanhamento do trabalho feito em reformas das escolas, também não está repassando por conta do impedimento da execução do orçamento. Então, as prefeituras que bancaram confiando no repasse estão, eu diria, a ver navios, e isso é muito grave em relação a essa questão. O orçamento não foi aprovado, é a justificativa principal hoje pela não liberação. Por fim, senador Paulo Paim, o senhor que nasceu em Caxias do Sul, quero dizer que aqui não estarei lhe fazendo companhia amanhã e aos demais colegas, porque irei amanhã a Flores da Cunha, porque amanhã às 5 da tarde será aberta a 13ª Fena Vindima, que é
uma celebração, não só da colheita da uva, mas também da celebração da produção do vinho. E a Fenavindima tem, neste ano, o vinho para brindar e a festa para celebrar. Ela começa amanhã e todos estão convidados. É uma das regiões mais bonitas do nosso estado, a Serra Gaúcha. Flores da Cunha é de imigração italiana, ali chegaram 30 famílias lá em 1877, vindas do Vêneto, Piemonte, Lombardia, na Itália, e ainda se fala o Vêneto, o dialeto Vêneto ali naquela região, com uma culinária extraordinariamente saborosa de origem italiana. A senadora Vanessa Graziotin, que é também de origem italiana, nasceu ali em Santa Catarina, sabe bem do que eu estou falando, senadora Vanessa. E Flores da Cunha é a maior produtora de vinhos do país. Ela tem quase 30 mil habitantes, né, de descendência italiana. Flores da Cunha foi presidente, governador do Rio Grande do Sul nos anos 30, e antes se chamava Nova Trento, exatamente pela origem, né, dos imigrantes que chegaram lá há 2 séculos passados. E desde 1994, ela é considerada a maior produtora de vinhos do país. Dados mais recentes disponíveis do cadastro vinícola, feitos pelo Ibravin e também pelo Ministério da Agricultura, a produção do município de Flores da Cunha, em 2009, alcançou 84,4 milhões de litros, ou seja, 56% a mais que o segundo colocado no ranking da produção de vinhos do país. O município possui em torno de 200 indústrias vinícolas, desde pequenas cantinas artesanais a grandes empresas vitivinícolas. Além disso, é o segundo maior produtor de uvas do Brasil, segundo polo moveleiro do Rio Grande do Sul e segundo maior produtor de alho do estado. E o primeiro produtor de bebidas alcoólicas gaúchas, com indústria diversificada. Imagine só, para cada praticamente 18 habitantes tem uma indústria. É uma economia extremamente diversificada e uma forte produção de hortifruti granjeiros, comércio forte e serviços de qualidade. Está localizada na Serra Gaúcha, a 150 quilômetros de Porto Alegre. Então, a festa da 13ª Fenavindima, que acontece amanhã, terá a recepção do prefeito Lídio Escorteganha e também, claro, da rainha Janaína Massarotto, das princesas Camila Baggio e Maiara Zamboni. Não dá para duvidar que todos os sobrenomes são de origem italiana, senadora Vanessa Graziotin. Então, amanhã, essa grande festa, porque ela celebra também o trabalho daqueles agricultores que, pendurados naquelas encostas, e na época fria, na época de inverno, aquela região é muito fria, trabalham com muita dedicação e oferecem agora, então, essa festa da Vindima, que terei a oportunidade de amanhã compartilhar com todos eles. Mas eu ouço com muita alegria a parte de Vossa Excelência, senadora Vanessa Graziotin. Serei breve, que sei que Vossa Excelência já se encaminha para o encerramento do pronunciamento, senadora Ana Amélia, mas apenas para registrar que eu tive a oportunidade, a alegria até de estar na sala da presidência dessa casa, do senador Renan Calheiros, quando estiveram lá trazendo o convite oficial da cidade ao presidente da casa, para que pudesse comparecer à festa, o prefeito da cidade, a rainha e as princesas. E tenho certeza que, nesse momento, eles devem estar lá, de Flores da Cunha, ouvindo o pronunciamento de Vossa Excelência, e muito orgulhosos disso, senadora, porque uma festa é muito mais do que uma festa. É uma festa, como Vossa Excelência diz, representa toda uma tradição de famílias que vieram de muito longe, né, muitos anos atrás, que migraram para o Brasil e hoje ajudam a fazer esse país tão bonito, tão belo, exatamente pela sua diversidade. Então, eu quero que Vossa Excelência nos represente naquela festa. Eu gostaria muito de estar lá, como tenho certeza, o presidente Renan, todos os outros senadores e senadoras, senador Paim, que é do Rio Grande do Sul. Mas, como Vossa Excelência, terei que viajar para o estado do Amazonas para cumprir uma agenda dura de trabalho, senador. Então, desejo a Vossa Excelência,
a cidade de Flores da Cunha, sua gente, o estado do Rio Grande do Sul, uma bela festa, mais uma, que brindam ao nosso povo brasileiro. Parabéns, muito obrigada, senadora. Vanessa. Certamente também queria que a parte da senadora Vanessa fosse acrescido ao meu pronunciamento, senador, porque vamos enviar ao conhecimento do prefeito de Flores da Cunha e a comissão organizadora desta Fena Vindima, que tem uma importância exatamente para destacar o trabalho de toda a comunidade e é muito relevante. Parabéns e muito obrigada a Flores da Cunha e a toda a comunidade. Fazer um comentário, não sei se vai ser adequado, mas vou fazer. Eu comentei um dia desses, na mesma linha de Vossa Excelência, tanto a festa que temos do vinho em Bento, né? Como falei... Fenavinho de Bento. Da Fenavinho, que é o vinho, claro. Caxias é mais a uva, como comentei de Flores da Cunha. Sabe aquele cara que está contra tudo e contra todo, de mal com a vida? Não tinha o que fazer, né? Vai dizer. Aí ligaram, mandaram, acho que um monte de correspondência, perguntando se eu não tinha outra coisa para fazer, não falar. Exatamente na linha que a senhora falou. Estou elogiando Vossa Excelência, está falando do turismo, está falando de trabalho, está falando de festas que dão vida, não só ao nosso estado, em diversos estados, em diversas regiões. Eu assino embaixo do seu pronunciamento e faria tudo de novo, apesar daquele que se esconde às vezes atrás do computador e dizem o que bem querem. Agora, eles têm que começar a ouvir também o que não querem. Parabéns a Vossa Excelência. Esse é o nosso... Você lembra também do Aeros, o que nós ouvíamos? Exatamente. Depois que deu certo? Caiu tudo quietinho. Aí eu vou pianinho. Eu acho que muitos usam fakes porque não se identificam, não têm coragem de assumir. Não se identificam. Não se identificam. Então, esse é um problema das redes sociais. O jornal La Nación, na Argentina, fez um belo comentário sobre esse problema, que tem servido para atacar e denegrir a imagem de muitas pessoas que são sérias, que trabalham corretamente. Eu fiz esse registro até para que as pessoas que estão acostumadas a verem aqui, o senhor, eu estou aqui presente, o que eu estou fazendo. E é minha missão, sim. E ficariam lá em Flores da Cunha muito, digamos, querem a presença dos seus representantes aqui no Congresso Nacional para estar junto com eles, para valorizar o trabalho da comunidade. E nós somos senadores porque nós representamos os nossos estados. E a riqueza de uma cidade, de uma comunidade como Flores da Cunha, ou Caxias, ou Vacaria, ou a minha Lagoa Vermelha, que não pude ir na Festa Nacional do Churrasco, que aqui falei, e falarei sempre com muito orgulho da minha terra, Lagoa Vermelha, por o que fizer. Nós temos essa obrigação. Seria errado se nós não o fizéssemos, senador Paulo Paim. Claro, porque hoje passamos aqui abordando temas de interesse nacional, correção da tabela do imposto de renda, o problema relacionado ao encontro do ministro da Justiça com os advogados que estão na Operação Lava Jato. Falamos sobre vários problemas, apartei várias manifestações. Falei agora sobre a questão da fraternidade. E o que é isto? É servir a comunidade. Mas o mais importante, que tenho certeza que a comunidade está satisfeita com o que nós estamos fazendo. E todas as outras comunidades se sentirão igualmente honradas, cada vez que um parlamentar aqui vier para falar sobre ela. Lamentavelmente, essas pessoas, como disse Vossa Excelência, devem estar de mal com a vida, ou não conseguem dimensionar a importância que tem de você falar sobre elas. Essa é a questão. Faltava entender que a gente, por não olhar a nossa aldeia, é que nós pecamos e erramos muito. Obrigado, senador Paim.